E Elias foi um homem que descansou. Elias, ele passou por momentos muito estressantes. E não foi nada fácil. Se você olhar o livro de 1 Reis, você vai ver algumas dificuldades emocionais que Elias vivia. De reclamar com Deus, de falar com Deus. E teve um momento na vida dele em que ele falou sério com Deus. Ele reclamou, e logo depois de Deus usar ele como instrumento do céu, fazendo fogo cair do céu, fazendo a chuva voltar, a Bíblia diz que Jezabel descobriu isso e falou: olha, se eu não tiver matado Elias até amanhã nesse horário, que os deuses me matem. E aquele Elias que horas antes estava sendo usado por Deus para ver fogo cair do céu, ele agora começa a fugir com medo de morrer, com medo de que aquela mulher o assassinasse. E aí ele reclama com Deus, e a Bíblia diz que Elias nesse momento chegou até a pedir a morte, fala: Deus, traz a morte sobre mim, porque não aguento mais. E a gente vê, sabe, os desafios emocionais que Elias passava. E eu acho muito bonito nesse momento, que a Bíblia diz que Elias caiu num sono profundo. Na verdade, antes a Bíblia diz que Deus, através de anjos, preparou uma comida para Elias, uma refeição, serviu Elias, Elias comeu, depois dormiu. Depois de algumas horas, a Bíblia diz que Elias acordou, comeu de novo e dormiu de novo, e com a força daquela comida ele correu dezenas e dezenas de quilômetros depois. E eu acho muito legal esse momento, que mostra a humanidade desse homem, a humanidade desse homem de Deus. Um homem que se cansava, um homem que às vezes se revoltava com Deus, mas um homem que abriu seu coração. E como Deus deu descanso para ele, como Deus, mesmo nesse momento de teórica rebeldia dele, onde ele pediu a morte, Deus falou: Elias, vem cá, toma um pouquinho de pão aqui, toma uma comidinha aqui, dá uma descansada, filho, dá uma descansada, depois a gente continua. E eu me vejo muitas vezes precisando desse descanso também, precisando que Deus ele renove as minhas forças, que Deus prepare ali um pãozinho para mim, um pãozinho na chapa talvez, me dê, fala: Vitor, descansa aqui, descansa, deixa eu trabalhar, e depois a gente continua. E sabe, irmãos, eu queria deixar essa última lição também, para que a gente descanse, para que a gente confie mais no Senhor que a gente tem, confie mais no Deus que a gente tem, mesmo nos momentos ali difíceis, momentos onde, como Elias passou de vida ou morte, mas que a gente mantenha calma e que a gente saiba que a gente tem um Deus muito poderoso, que está lutando por nós e que está muito mais preocupado com a nossa felicidade do que nós. Essas são algumas reflexões e eu queria deixar isso gravado no seu coração. E eu quero convidar você a, nesse momento, fazer um combinado com Deus, de nessa semana viver esses 4 elementos da vida de Elias na sua vida. Talvez você separar, e eu quero te convidar a pensar, e agora, como talvez você pode orar mais nessa semana? O que você pode fazer nessa semana para poder talvez conversar mais com Deus? Talvez separar algum momento no seu dia, talvez colocar o despertador para marcar ali para você acordar 5 minutos antes, para você fazer uma oração. Talvez como eu, às vezes eu não consigo me concentrar, pego um caderninho e começo a escrever uma oração para Deus como se fosse uma carta, não sei. Mas eu convido você a nessa semana, sabe, se aventurar e se propor a conversar mais com Deus. Abrir seu coração a Ele como você faz com um amigo. Quero convidar você a obedecer a Deus, esse é o segundo desafio, obedeça a Deus. Aquelas coisas que Deus revelou, que você sabe que tem que fazer e talvez você não faz, proponha-se a fazer nessa semana. Quero convidar você a perseverar, e talvez se tem alguém aqui nessa noite que está desistindo, que está desanimando, que está passando algum desafio na vida, persevere, não desiste, persista, porque o nosso galardão logo, logo vai chegar. E por fim, eu quero convidar você a descansar. Como assim, pastor? Estamos domingo aí, acabou agora o fim de semana, vou começar a semana, não pode descansar mais. Descanse no Senhor. Descansar não é apenas dormir, não é apenas fechar os olhinhos ali à noite. Descansar é você viver tranquilo, sabendo que tem alguém cuidando das nossas necessidades, cuidando das nossas ansiedades. Ore mais, obedeça mais, persevere mais e descanse mais. São algumas das lições que Elias tem para nos ensinar. E que eu e você, que somos homens e mulheres que não somos diferentes de Elias, que, como a Bíblia disse, temos as mesmas paixões, temos os mesmos sentimentos, temos as mesmas falhas, as mesmas lutas, mas que a gente consiga viver esses princípios na nossa vida e assim sejamos uma bênção para o mundo, assim como Elias foi. E se Deus permitir que logo, logo, quando Ele vier nas nuvens do céu, a gente possa subir para morar do ladinho dEle, assim como Elias está, e a Bíblia diz que Elias está hoje ao lado de Deus, está com Deus, que a gente possa estar logo, logo na presença dEle. Que nessa semana você ore mais, persevere mais, obedeça mais e descanse mais, assim como a Bíblia nos ensina na história de Elias.